Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Como sempre, essa alegria, esse prazer de todas as noites estarmos juntos e dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito, não somente na minha vida, mas na vida dos nossos convidados. E hoje eu tenho um bate-papo com Jacira Lafayette dos Santos, ela que é cuidadora. Jacira, uma alegria receber no programa Desafios. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui falando, para vocês também me conhecer. É uma grande honra estar aqui nesse programa. Vamos lá, você tem uma função muito especial, muito importante, que se chama cuidadora. Sim. Como nasceu isso na vida da Jacira? Deus me levou a ser uma cuidadora? Isso, ser uma cuidadora. Antes você trabalhava em outra área, não é isso? Isso, antes eu trabalhava em outra área. E como é essa experiência de cuidar das pessoas? Na verdade, tem sido até um aprendizado para mim, porque eu tenho aprendido, cuidar. Foi Deus que me levou a esse trabalho. Tem sido, assim, uma bênção para mim. Eu não me imaginava cuidadora, mas o Senhor me levou e tem sido, assim, uma maravilha, uma experiência maravilhosa. Por que você fala assim, que foi Deus, que foi o Senhor que te levou? Porque eu não fiz curso, porque eu nem esperava. Você foi promovida? Eu fui promovida por Deus. É assim, eu acredito que foi Deus por esse motivo. Então, e olha só, por falar de ser cuidadora, Deus levou, mas um dos motivos de trazer a Jacira aqui nesse bate-papo é porque você teve uma experiência no alcoolismo durante muitos anos. Muito. Pastor, eu acredito que uns 20 anos. Ou talvez até um pouquinho mais. Então, e você tem quantos anos que você parou de usar de beber? Parar de beber deve ter uns 25 ou mais também. Então você começou, você se envolveu no mundo do alcoolismo, você era muito novinha? Novinha. Né? O que levou a Jacira para o mundo do alcoolismo? Pastor, eu acho que a juventude, eu era jovem, não tinha experiência, não tinha, assim, eu mesma, eu não tive pai, assim, para ter aquele cuidado da mãe. Então, assim, tudo levou, a juventude também, a gente muitas das vezes não pensa nas consequências. E foi isso que eu acredito. Como era a vida da Jacira durante esse vício do álcool? Triste. Triste, triste, triste. Não tem outra palavra para falar. Quando eu vivia no alcoolismo, eu era uma pessoa totalmente infeliz. Eu dormia, pastor, eu bebia tanto e fumava muito que eu... Não só bebia, então? Bebia e fumava Quantas vezes eu cheguei em casa da rua e dormia com a minha porta aberta. Que isso? Sim. Então, e como foi que você se libertou? Como aconteceu? Porque você já tem mais de 20 anos que não bebe. Sim. Olha só, pastor, antes de eu aceitar Jesus, eu fui casada, meu esposo, esse esposo meu que eu fui casado quando eu era ímpia, ele morreu. De agora que eu sou casada com meu esposo atual, agora com Hamilton. Esse esposo meu que eu era casada, ele não bebia. Ele não bebia, ele não fumava, mas ele tinha um hábito. Todo final de semana ele ia para um bar, ali naquele bar, ele ia jogar dominó, mas não era apostado, era brincando. Então, um dia de domingo, as minhas irmãs já eram serva de Deus, me convidavam, mas eu não queria. Quando foi um dia, no domingo ele falou, Jacira, eu vou te dar um dinheiro para você comprar carne. A mistura, fala mistura, o baiano fala mistura. É a mistura da semana. Aí ele foi pro bar jogar dominó, eu peguei o dinheiro. Ali, em vez de comprar o que ele mandou, eu fui para casa de um tio meu. Cheguei lá, eu bebi o dia inteiro o dinheiro.
Que isso? Tomei... O dinheiro que era para comprar a carne, para trazer para dentro de casa? Eu bebi o dia todo, bebendo. Quando deu, assim, mais ou menos umas 6 horas da noite, que eu estava de noite já, que aí o dia já tinha acabado, já estava totalmente bêbada, eu lembrei, eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que falar pro meu marido da satisfação do dinheiro. E ele vai querer, você bebeu. Chegou em casa, ia chegar em casa sem a carne e sem o dinheiro. E bêbada. Aí eu peguei, imaginei na minha cabeça. Falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a igreja, chega lá, eu aceito Jesus. E quando eu chegar, ele vem em casa me perguntar, cadê o dinheiro? Você bebeu? Eu vou dizer para ele, ó, você tá doido? Eu acabei de chegar da igreja, aceitei Jesus. Você vai dizer que eu gastei o dinheiro e que eu tô bêbada? Assim eu fiz, eu peguei, fui na casa de uma vizinha minha, chamei ela, já tinha ido para a igreja. Fui na casa da minha irmã que me convidava, chamei ela, já tinha ido para a igreja. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não preciso delas para me levar para a igreja não, eu mesma vou sozinha. Aí eu fui para a igreja. Isso eu não sabia do que Deus tinha preparado para mim, sabe? Aí eu cheguei, quando eu cheguei lá na igreja... Mesmo bêbada, você foi para a igreja? Mesmo bêbada, eu fui para a igreja. Mas eu fui nesse propósito que eu estou contando para o senhor. Quando eu cheguei lá, na igreja, se o senhor me perguntar que estava louvando, eu não sei, qual foi a pregação, eu só lembro que era o pastor porque eu conhecia ele. O que falou, eu não me lembro. Eu lembro que o pastor fez o apelo e eu fui assim para o púlpito, assim, e me ajoelhei ali, chorei muito. Eu lembro que eu chorei, chorando muito. Quando eu me levantei dali, o pastor fez o apelo, orou por mim. Quando eu levantei dali, eu levantei boa. Ou seja, que ajoelhou estava bêbada, que levantou estava livre do álcool. Incrível contando, incrível aconteceu desse jeito que eu estou contando para o senhor. Eu até achei, falei, eu acho que foi porque eu chorei muito. Por isso o álcool saiu. O álcool saiu pelas lágrimas. Sim, eu pensei isso. Aí fui para casa. Fui para casa, alegre e tal. Minhas irmãs estavam no dia e tal também na igreja. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, começou um processo na minha vida. Que eu fui descobrir que Deus tinha me libertado. Porque você não teve mais o desejo de usar o álcool? Não tive mais. Tinha uma mulher, que hoje em dia ela faleceu. O nome dela era Isabel. Ela tinha um boteco, um barzinho em frente à minha casa. E eu comprava cachaça com ela. Aí eu fui lá comprar cachaça. Passou, deu aquela, falei, vou ter que beber, vou lá comprar cachaça. Quando eu fui comprar a cachaça na mão dela, que eu bebi, era tipo uma água choca. Aí eu pensei assim, que brincadeira é essa de Dona Isabel? Dona Isabel tá me vendendo água choca no lugar de cachaça? Eu falei, não, eu vou lá reclamar com a Dona Isabel agora. Aí eu fui lá. Falei, Dona Isabel, a senhora me vendeu água no lugar de cachaça? Aí ela cheirou assim, falou, não, é cachaça. Eu falei, não é não. E assim foi. Tudo que eu comprava, quando eu botava na boca, era tipo uma água. Ou seja, você recebeu uma libertação naquela oração ali na igreja. Instantânea. Nunca mais bebeu? Nunca mais, instantânea. E sabe, Jacira, tem muitas pessoas que estão em casa assistindo e não sabem como se livrar, não é somente do vício, do álcool, mas do cigarro. E até hoje, nas redes sociais, as pessoas estão muito dependentes. Sim. Com a sua experiência, o que ela precisa fazer em casa para ela ser livre, se ela quer se libertar desse mundo? Olha, eu acredito que, assim, que eu penso que ela tem que vir para Jesus. Às vezes a gente quer nos libertar, a gente quer nos ajudar e sabendo que nós não podemos fazer isso. Precisamos vir para Cristo. Tem que ter ajuda de cima. Sim, não é isso? Do alto, que é Jesus. Porque nós de nós mesmos nós não podemos fazer. Mas Jesus, assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com qualquer um. E mesmo que venha sem vontade para a igreja, mas venha igual você, não foi? Foi, eu fui sem vontade. Inclusive, pastor Eli, eu assim, quando eu escuto alguém falar assim, olha, você, por exemplo, uma mãe tem um filho no vício, fala, mas seu filho só se ele quiser, senão Deus não pode fazer nada. Eu não concordo com isso, porque comigo não foi assim. Eu não queria
eu fui para a igreja e lá eu recebi uma grande libertação da parte de Deus. É onde eu sempre falo, e você é testemunha disso, da importância da gente ir para a igreja. Não é verdade? Os pés do Senhor. É. Uma outra experiência, você ficou livre do mundo do alcoolismo, do cigarro, mas você faz questão também de compartilhar uma experiência que você teve com o dízimo, de ser dizimista. Sim. É outra experiência que depois que eu aceitei Jesus, que eu tinha assim, aquele desejo no meu coração de dizimar. Mas só que eu tinha muita dívida. Eu era diarista na época, na época eu era diarista, então eu fazia dívida. Então toda vez que eu recebia meu dinheiro, eu ia para poder, falei, vou ter que tirar o dízimo, porque eu tinha aquele desejo no meu coração. Só que não dava para mim tirar, porque eu falei, se eu tirar vai fazer falta, para me pagar minhas faturas, meu cartão e tal. Quando foi um dia, eu estava indo trabalhar, lá onde eu moro, eu passo por cima do Rio Jucu. Eu estava passando ali em cima do Rio Jucu. Eu não me esqueço disso. Eu estava vindo para o trabalho. Eu estava em pé, uma pessoa falou comigo atrás de mim, falou assim, ó, devolve o dízimo na minha casa. Olha só. Cheguei a sentir aquela quinturinha quando a pessoa vai falar. Aí eu olhei assim para trás, assim, olhei, não vi ninguém. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô com tanta vontade de dizimar que eu já tô vendo coisa na minha cabeça. Aí eu falei ali com Jesus, espiritualmente, falei assim, olha, eu tô indo trabalhar, quando eu voltar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, se for de Deus, Deus vai falar comigo. Aí eu trabalhei o dia todo, quando chegou a noite em casa, eu não me lembrava, estava lá cuidando das coisas, daqui a pouco eu me lembrei. Mas eu fiz um propósito com Deus Quando eu abri a Bíblia, à noite, em casa já, caiu em Malaquias 10. Inacreditável. O senhor acredita que eu leio a Bíblia, assim, mas para mim abrir a Bíblia e cair em Malaquias, nunca mais caiu. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Sim, e depois você vai ver se eu não abrirei a janela dos céus para você. Pastor, eu tenho grande experiência na minha vida. Uma das experiências que eu vou contar aqui hoje, assim, eu vou contar essa experiência. Eu tinha o maior desejo de aprender a dirigir carro. Eu falei, meu marido falou, o carro tá aí, por que você não aprende a dirigir? E eu tinha medo. Falei, meu Deus, não dá. Aí um dia eu tô no meu trabalho, minha colega de trabalho falou assim, Jacira, por que você não tira já as duas carteiras? A de trabalho, ou a de motorista de carro e de moto? Aí eu falei assim, você tá doida? Se eu não consigo de carro, você quer que eu morra de moto? Aí, passou ali. Aí sempre eu clamando o Senhor, falei, Senhor, me ajuda, eu aprender pelo menos o que eu sei andar de bicicleta. Pastor, o senhor acredita que para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu tenho uma motinha que eu tenho hoje, que o Senhor me levou a dirigir uma moto. Ou seja, você atribui isso aí a sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Pastor, hoje eu falo assim para o senhor, o que a gente tem e o que Deus tem feito na minha vida, só com a fidelidade do dízimo mesmo. Qual a importância do nosso telespectador obedecer a palavra de Deus, se tornar um dizimista na igreja dele? Quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel para conosco, porque Ele tem sido fiel na minha vida. Ele tem sido fiel, grandes bênçãos o Senhor tem feito na minha vida. Então, se a pessoa quiser ter experiências novas, viver o novo de Deus, ela precisa andar na obediência. Na obediência com Deus. É isso? Precisa andar na obediência com Deus, porque eu estou falando, eu sou um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo do que Deus tem feito na minha vida. Jacira Lafayette dos Santos. Eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí por essa experiência fantástica de poder compartilhar, abrir sua vida e falar da sua libertação dos vícios e também depois das suas promoções e até aí como dizimista. Obrigada. Que Deus te abençoe poderosamente. Um prazer. Para você que está em casa, é esse bate-papo simples, mas muito sério, profundo. O mesmo Jesus que deu essa história diferente para Jacira contar,
quer fazer o mesmo por você. Mas a escolha continua sendo sua. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Tudo passa. Mas Eli, onde está escrito isso? A Bíblia diz que tudo passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o Cristo diz, não hão de passar. As únicas palavras que vão permanecer são as do Cristo. Mas, inspirada no Cristo, eu quero trazer uma palavra sobre orgulho, soberba, altivez, coisas feias que a gente precisa identificar. Às vezes nós achamos que o outro é e a gente não. Mas usando a experiência de um general, o principal oficial do rei da Síria, Naamã. Olha, na casa dele, a sua secretária, ela era uma exilada, uma escrava, a empregada doméstica. Ela tomou conhecimento do problema do seu patrão, através da esposa. Se não bastasse, o rei também tomou conhecimento que ele estava com um problema muito sério, um problema grave, e que poderia levá-lo a perder, inclusive, o seu posto. Mas o rei se sensibilizou com o problema dele, o rei da Síria, e ele tomou conhecimento que o Deus de Israel, que em Israel, ele poderia ser livre daquela enfermidade maligna. Era uma enfermidade que poderia levá-lo, inclusive, à morte. No primeiro momento, a primeira morte seria a morte social, porque ele teria que se separar de todos que amavam, começando pela sua família. Ele era um homem honrado, um general, e teria que deixar o seu posto porque ele estava com lepra. E quem estava com lepra não poderia ficar no meio da sociedade. Então a primeira morte dele seria a morte social. Mas depois, sendo excluído, os problemas iriam, é claro, se avolumarem e ele poderia ir até a morte. Mas ele foi buscar ajuda. E o interessante é que o rei, sensibilizado, fez uma carta e, cheio de presentes, ele foi buscar solução em Israel. Só que quando chegou em Israel, o rei, ao ler a carta, o rei de Israel perguntou: acaso eu sou Deus para dar a vida, tirar a vida? Alguma coisa nessa direção. E aí, Naamã, esse oficial, esse grande guerreiro, ele, na verdade, ele se decepcionou. Mas havia em Israel um profeta. E olha, você que está me assistindo, por maiores que sejam as suas decepções, continue crendo nos profetas, continue crendo nas profecias, porque isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E o profeta Eliseu mandou um recado para o rei de Israel: mande ele vir à minha casa, e ele vai saber que existe Deus em Israel. E vai Naamã com toda a sua comitiva, com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, e ele achou que ele seria recebido pelo profeta, e agora simplesmente o profeta manda um auxiliar dizer para ele: vá ao Rio Jordão e você vai mergulhar 7 vezes e ficará limpo da sua lepra. Olha, ele ficou indignado. Aqui começa, sabe, a nossa grande reflexão. O que tem deixado você indignado, furioso? No caso de Naamã, expectativa frustrada.
Diz a palavra de Deus que ele achou que ele seria recebido pelo profeta. Afinal de contas, ele era o principal general do rei da Síria. E estava ali com presentes, com a sua comitiva. E o profeta nem o recebeu, mandou o seu auxiliar. E ele disse: acaso os rios de Damasco não são melhores do que o rio de Israel, para que eu possa mergulhar? Então eu quero, trabalhar com você sobre, primeira coisa, às vezes a gente acha que é só a gente que sabe dos nossos problemas. A criada, a secretária do lar, a exilada, sabia do problema de Naamã. Ele estava com lepra. A sua esposa sabia. O seu senhor, o rei da Síria, sabia. O rei de Israel tomou conhecimento. E se não bastasse, os seus oficiais também sabiam. Aliás, foram eles que convenceram Naamã, o seu general, de descerem as águas do Rio Jordão, de obedecer à voz do profeta. E diz a palavra de Deus que Naamã obedeceu à voz do profeta, mas ele deu ouvidos a quem? Primeiro, lá na casa dele, a serva, a exilada, que disse que em Israel ele encontraria a cura. E os seus oficiais o motivaram, perguntaram para ele: acaso é alguma coisa demasiadamente difícil? O senhor descer, o chamaram de pai, descer no Rio Jordão. E ele deu ouvido aos seus oficiais. Ele desceu as águas, conforme a voz do profeta, e na 7ª vez, quando ele saiu da água, a pele dele estava como a de uma criança. Creia nos profetas, creia nos homens de Deus, creia na palavra de Deus, mas lidar com expectativas frustradas não é fácil, não é fácil. Traz esse sentimento de indignação, traz esse sentimento, de fúria, mas tudo vai passar. Isso que você está sentindo agora vai passar também, principalmente se você deixar Deus na frente. Mas a gente aprende que a gente precisa pedir ajuda. Naamã foi buscar ajuda, ele começou pedindo ajuda do seu próprio senhor, do rei da Síria. Ele foi em outra nação, porque ele descobriu que lá havia, a possibilidade da cura. Você deve se esforçar, corra atrás. A Bíblia ensina, Mateus 7,7, pedi e recebereis. Então, não desista, da sua vida, não desista, não pense que o seu problema não tem solução. Mas uma coisa bacana também, que eu quero dividir com você, é que a gente precisa aprender a dar ouvidos às pessoas mais simples. A cura de Naamã nasceu através de uma orientação da escrava que trabalhava na casa dele. E quem convenceu Naamã, como eu acabei de falar há pouco? Os seus servos, os seus oficiais. Aprenda a dar ouvidos a todas as pessoas. Não é apenas o nosso médico, não é apenas o nosso patrão, não é apenas o marido, a esposa. Não, existem pessoas simples que são usadas por Deus para nos dar a direção. De repente, o que eu vou te falar agora é uma coisa pesada. É uma pergunta. Qual é a sua lepra? Qual é o problema que pode te excluir da sociedade? O que pode, essa pressão, ao ponto de você sair de uma nação para outra na busca da solução do seu problema? Naamã encontrou, mas a solução de Naamã veio através da palavra de um homem de Deus. Se você crê ou não, isso não muda nada. Se você crê, hoje vai anoitecer. Se você não crê, vai anoitecer do mesmo jeito. Se você crê, amanhã o sol vai brilhar. Se você não crê, o sol vai brilhar do mesmo jeito. Então, vamos largar de bobagem, para de besteira. Deus é real, Deus existe. Eu que estou liberando sobre a sua vida é que existe um poder que vem através de nós, homens de Deus, mulheres de Deus. Somos os representantes, canais de Deus para abençoar a sua vida. Naamã deu ouvidos e na 7ª vez que ele mergulhou no Rio Jordão, ele teve a sua pele totalmente purificada e ficou limpa como a de uma criança. Aprenda a ouvir. O ouvir vale ouro, falar
prata. Mas ouvir quem? Aprenda a ouvir Deus e ouvir todas as pessoas. Pense nisso. Nós voltamos em instantes. Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que anda por Cariacica já percebeu que cada realização da prefeitura é um presente para quem vive aqui? Nos últimos anos, a cidade viveu uma das maiores transformações da sua história. Teve obra para todo lado: nova orla, viadutos, parques, ruas pavimentadas e muito desenvolvimento nos bairros. Para você ter uma ideia, são mais de 1.000 ruas pavimentadas, 170 praças construídas ou revitalizadas e mais de 80 milhões investidos em muros de contenção. A tecnologia também ajuda a cuidar da cidade, com câmeras de videomonitoramento combatendo o descarte irregular de lixo. Na segurança, a Guarda Municipal foi ampliada, ganhou nova sede e reforçou a proteção às mulheres com a Patrulha da Mulher. Ao comemorar 136 anos, Cariacica mostra que cuidar da sua gente é o maior presente que a cidade pode oferecer. Prefeitura de Cariacica. Olá, família, agora eu tenho um convite especial para você. Eu estou aqui na C&D, no atacarejo da construção, a decoração com até 60% de descontos. É isso mesmo, com até 60% de descontos e até em 10 vezes. Venha comigo conferir. Eu estou aqui na C&D com muitas ofertas especiais para você, não é isso, Marco? É isso aí. Aqui na C&D você vai encontrar todo o segmento para a reforma de sua casa, desde piso, louça, metrais, material elétrico, iluminação, hidráulica, tudo que você imagina aqui a gente vai ter com o melhor preço. Inclusive, a campanha desse mês é tudo com até 60% de desconto. Você não pode ficar fora dessa, hein? Até 60%. É isso aí, até 60% de desconto. Grava isso aí. A C&D fica aqui na entrada de Laranjeiras. Mais uma vez, você que é morador de Vitória, Cariacica, Vila Velha, você que está vindo do interior do estado, inclusive do norte do estado, fica aqui na entrada de Laranjeiras. A C&D, olha só, é da construção à decoração. É isso aí. E quais as condições de pagamento, Marcos? A gente consegue fazer até em 10 vezes sem juros no cartão. 10 vezes sem juros para você que está nos acompanhando agora na C&D, aqui na entrada de Laranjeiras, no município de Serra. É isso mesmo. Fica de fora não. Corre e vem fazer sua construção e o seu acabamento. É uma pena, estamos encerrando mais programas Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o videoclipe da música Caminho Perfeito e até amanhã, se Deus quiser. O caminho de Deus é perfeito. Tem um lugar especial pra você. Aos desanimados de coração, deixa Jesus carregar a sua cruz. Entregue sua vida pra Jesus. Só Ele quem pode te ajudar. Receba alegria e comece a adorar.
Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.